chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "Que discutis com eles?" Alguém na multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tende piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em voz alta: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão corria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saia do menino e nunca mais entre nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo, hoje a liturgia diária nos traz o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14 ao 29, onde se encontra uma reflexão sobre nossa oração e sua capacidade de expulsar o mal. No Evangelho de hoje, verifica-se a presença de um homem que apresentava a Jesus o seu filho, atormentado por um espírito mudo e que estava decepcionado com os discípulos de Jesus pela incapacidade de atendê-lo. Então ele falou: "Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Com certeza, Jesus lamentou aquele fato, pois percebeu que a falta de fé e a incredulidade e a fraqueza humana estava prevalecendo nos seus discípulos. E disse: "Geração incrédula." Isso nos serve de exemplo quando nos propomos a realizar prodígios em nome de Jesus. O primeiro passo que devemos dar para que tudo aconteça conforme o poder de Deus é o passo de fé. Ter plena certeza e convicção de que tudo e todas as coisas pelas quais esperamos estão dentro de nós e vêm de uma esfera divina. Quando nos propomos a executar os planos de Deus, nós temos o aval do próprio Cristo, e este aval nos garante o sucesso. Por isso Jesus também nos adverte e conscientiza: tudo é possível para quem tem fé. No entanto, só podemos cultivar fé e nos apossar do poder de Jesus se tivermos uma íntima relação com o Senhor, através da oração. A oração é a chave para as nossas reivindicações diante de Deus. Por isso, Jesus também nos mostra, assim como mostrou aos discípulos, que quando nós fracassamos é porque interrogamos, porque questionamos, porque duvidamos do poder de Cristo em nós. Jesus disse:
Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. E ele ressalta, de nenhum modo quer dizer em hipótese alguma. Esta verdade deve estar bem nítida na nossa consciência e também no nosso coração. A nossa oração expulsa o mal e aumenta a nossa fé. Sem oração nunca poderemos fazer nada em nome de Jesus. Sem oração, a nossa fé enfraquece e se torna tíbia. Por isso aquele homem disse também a Jesus, desta forma: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. A fé é um dom de Deus, todos nós temos. No entanto, ela precisa ser estimulada, alimentada. Às vezes dizemos que temos fé, mas não alimentamos nossa fé pela oração. Por isso, quando nos dirigimos a Jesus, através dos nossos pedidos, muitas das vezes nós ousamos a dizer, se podes, né? Ou seja, nós duvidamos de Cristo. A nossa fé pode curar, pode transformar. E o Senhor diz, a nossa fé no poder curador de Jesus é o princípio para que sua obra aconteça em nós. É na planície da vida, isto é, no nosso dia a dia, que somos chamados a colocar em prática o que o Senhor Jesus nos ensinou lá na montanha, que é no momento de oração que nós nos tornamos fortes. E somente tendo esse entendimento é que nós podemos expulsar os espíritos maus que afugentam as pessoas as quais encontramos em nosso caminho. O Senhor disse assim no Evangelho de hoje: desde quando ele está assim? E o pai respondeu: desde criança. O Senhor quis nos dizer o seguinte, que há dentro de cada um de nós, também desde criança, há algo que está mudo, fechado, lacrado, do qual nós não temos consciência. Desde cedo na nossa vida nós vamos acumulando os espíritos do mundo que nos afasta de Deus, e quando percebemos estamos possuídos pelo espírito que rege o mundo, e somente uma fé vigorosa, oriunda de uma grande intimidade com Deus, pode nos ajudar a sair da escravidão e assim também auxiliar quem precisa da libertação. Somente Jesus conhece o profundo do nosso ser e apenas Ele nos pega pela mão e nos ajuda a ficar de pé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.